boa tarde. Hoje é quinta-feira, 1º de março. Está começando mais um Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério de Brasília para mais de 260 cidades brasileiras, como você está vendo aí no nosso mapa. Os pontos vermelhos são as capitais e os restantes as cidades onde nós estamos. Maior atenção com a Amazônia, controle do desmatamento, combate às queimadas e a definição de novas políticas para a região. São temas que o deputado paraense do PDT está defendendo. O parlamentar está de volta à Câmara e está aqui também visitando o Direto de Brasília. Boa tarde, deputado. Seja bem-vindo. Boa tarde. Deputado, lhe preocupa, nesses tempos, o senhor já esteve na Câmara dos Deputados, sabe que lá o debate sobre meio ambiente sempre aconteceu. Mas agora existe uma preocupação mundial, inclusive com o superaquecimento, que já é evidente também. Qual hoje é a situação da Amazônia, na sua opinião? A ausência de Estado está permitindo políticas de ocupação que não venham ao encontro daquele que pensa que precisa o mundo e que o Brasil precisa implementar. Na verdade, é a ausência de Estado. E aí nós propomos uma revisão geopolítica para a Amazônia. O Estado tem que se antecipar à ocupação desordenada, desenfreada, não é? E que está predatória que está se dando na Amazônia. O Estado como um todo, o Estado federal e o Estado propriamente dito. Então, a nossa proposta é uma revisão geopolítica, começando pelo Pará, que já tem 2 propostas de criação de 2 novos estados, seja o Carajás, sul e sudeste do Pará, seja o Tapajós, na região oeste do Pará. O que nós estamos vendo é o governo federal estimulado, não é, e provocado por ONGs internacionais a, de repente, ampliarem essas áreas indígenas. São os indigenistas e ecologistas dirigidos por forças internacionais, e o que eu estou dizendo aqui é o que está sendo publicado na imprensa, na mídia nacional. Não é? O Jornal do Brasil... internacional. O Jornal do Brasil, por exemplo, traz há mais de 10 dias matérias sucessivas, né, mostrando, inclusive, o GETAM, que é o Grupo de Trabalho da Amazônia, que é composto por grupos por especialistas da inteligência do Exército e da ABIN, mostrando que tem áreas de exclusão na Amazônia, onde o brasileiro não entra, nem a autoridade brasileira, onde o Estado brasileiro é absolutamente ausente. E nós, brasileiros, temos que nos voltarmos mais para a Amazônia. Nós temos que pensar que isso é nosso. Nós temos que ter a responsabilidade de ocupá-la de forma séria, responsável, não é? Gerando emprego, renda e preservando o meio ambiente naquilo que é do interesse do Brasil. Quer dizer, deputados, são 25 milhões de habitantes e 2/3 do território nacional na Amazônia. Totalmente esquecidos? Esquecidos, com a riqueza mineral extraordinária, maior bacia hidrográfica do mundo. 80% da mata amazônica é brasileira, não é? Da bacia amazônica é brasileira, e, no entanto, no abandono total, financiando grupos internacionais, financiando algumas ações, né, surdas, que vão ocupando os espaços calados, mas, por exemplo, agora são 4 milhões de hectares para 500 índios. Matéria do Jornal do Brasil, o Brasil presenteia 500 índios com 4 milhões de hectares. Matéria do Jornal do Brasil do domingo próximo passado. Muito bem, a serviço de quem? São imensas jazidas minerais, seja o ferro, o ouro, o diamante. Nós temos reservas de diamante na Amazônia, hoje em áreas indígenas, que são 15 vezes maiores que as reservas de diamante da África do Sul. E que estão inexploradas. Eu quero explorar isso para o bem do Brasil. Eu não quero o índio como se ele fosse lá um elemento de zoológico para ser apreciado por gringos ou por brasileiros. Nós precisamos de incluir esse povo, né, na modernidade, para que eles possam ter uma vida digna. Sem esquecer suas raízes. Sem esquecer suas raízes, mas, de qualquer forma, fazendo com que eles possam interagir com a sociedade moderna e ter uma vida mais digna e saiam da Idade da Pedra. Aliás, o Hélio Jaguaribe e o Mauro Santayana têm uma matéria interessante que diz isso. Nós temos que tirar o índio da Idade da Pedra. Pelo amor de Deus. O máximo que ele tem lá, às vezes, é uma televisão com uma parabólica. Mas o importante é que os mecanismos para revertermos e ocuparmos efetivamente, com responsabilidade, a Amazônia, é criarmos novas unidades territoriais. É sobre isso que eu vou querer que o senhor nos detalhe um pouquinho mais, se essa divisão territorial realmente contribui para a preservação do meio ambiente e até para melhorar administrativamente essas grandes regiões brasileiras. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos.
É com o deputado paraense Giovanni Queiroz, do PDT, que estamos conversando aqui no Direto, e nós gostaríamos, o senhor tem uma proposta de criação do estado de Carajás. Que proposta é essa? Isso aí ajuda a preservar o meio ambiente, dividir essas regiões? Nós entendemos assim, a Amazônia, o Pará em particular, tem 1.258.000 quilômetros quadrados. Significa dizer que o estado do Pará é 70 vezes maior que o Sergipe, 45 vezes maior que o estado de Alagoas, o estado do Pará, e tem 143 municípios. Nessa extensão territorial, houveram duas ocupações distintas, uma pelo sul e sudeste do Pará e uma no oeste paraense. São culturas diferentes, vocações econômicas diferenciadas. E o Estado, como a imprensa nacional, e vocês têm noticiado com muita frequência até, existe uma ausência absoluta do Estado na Amazônia e no Pará em particular. A morte da irmã Dorothy há 2 anos evidenciou muito isso. Houve uma intervenção branca no Pará, através da Polícia Federal, através do Exército, para pegar 3 criminosos. Por quê? Por ausência de Estado no que diz respeito à segurança pública, à política florestal, à política fundiária, à política educacional, à política de saúde. Vai de chumbas. Se um cidadão lá em Santarém quebrar uma perna e não tiver dinheiro para pagar no particular, ele tem que andar 1.500 quilômetros, de 1.200 quilômetros de navio, ou vir pela rodovia mais 1.200 quilômetros até Belém. Não tem. Isso numa cidade que tem 300 mil habitantes. Se for em Marabá, mas ao sul do Pará, na região de Redenção, de igual forma. Se tiver dinheiro, paga. Se não, se socorre do Tocantins, que é o novo estado. Então, criando novas unidades, você vai poder ter um governo que possa pensar de forma estratégica, de forma responsável, o seu desenvolvimento. E aí sim, a presença do governo mais próximo daquelas demandas naturais de serviços públicos vai poder muito mais contribuir para um desenvolvimento sustentado, responsável, planejado, com a presença do Estado atendendo às demandas da sociedade. Então é isso que nós propomos. É a presença maior e a presença política, aumenta o poder político da região norte para atrair, inclusive, investidores de outras regiões para lá. Nós temos a maior jazida mineral do mundo, que é Carajás. E se ampliando a cada dia mais, né? A cada dia se descobre mais jazidas de manganês, de ferro, de níquel, de cobre. Nós temos a maior reserva mineral do mundo de cobre na região, por exemplo, de Xinguara. Agora, deputado, a região não está muito entregue às ONGs e grupos multinacionais? Lamentavelmente é uma verdade. E olha, matéria de hoje. O Ministério Público Federal do Pará está pedindo a interdição e a demolição no porto de Santarém de um porto lá edificado para exportação de grãos, da Casig. Ora, como é que você vai exportar os grãos que vêm do Mato Grosso? E os grãos que se produzem na região de Santarém? Ou seja, não pode ter porto, para não ter exportação de produtos aligerados. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. E quem está estimulando isso é o Greenpeace, que há pouco tempo eu lá estava, inclusive, há 6 meses eu estava em Santarém, quando o Greenpeace encostou o navio, para escrever, inclusive, lá nos silos, né? Nos silos de grãos lá da Caribe, quando o povo de Santarém, nas embarcações, encostaram no navio com foguetes e expulsaram o Greenpeace de lá. Mas eles agem dessa forma. Eles vão através do Ministério Público, eles vão através de outros instrumentos que têm influência no Brasil. Quer dizer, não ter um porto para exportar produtos... E ali produzimos, quer dizer, é uma vergonha, você tem razão. Essas ONGs, o Greenpeace atuou dessa forma, eu estava presente. Os grupos de preservação, sem dúvida alguma, os ambientalistas, têm a sua importância. Mas tem certas coisas que o povo brasileiro precisa ver o que é do seu interesse e não o interesse dos outros. Deputado Giovanni Queiroz, muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua estreia também no Direto de Brasília, e vamos continuar acompanhando a sua atuação lá no Congresso Nacional e vamos ver se o Brasil continua mais dos brasileiros do que estão pretendendo alguns aí. Muito obrigado pela oportunidade. Tá certo. E a você que nos acompanhou, uma boa tarde de trabalho e até amanhã.